Marlos Menezes por aqui e hoje vamos falar sobre semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos é um assunto que é do ensino fundamental, mas que cai no Enem. O Enem gosta disso. Regra de três também é do ensino fundamental, não é do ensino médio. Você, teoricamente, antes de ir para o ensino médio, já era para estar sabendo, tanto regra de três como semelhança de triângulos, mas esses assuntos são muito cobrados no Enem. Muitas questões você pode fazer utilizando regra de três ou semelhança de triângulos. E é por isso que a gente está aqui vendo isso, semelhança de triângulos, tá? Essa matéria. Agora, olha só. Antes de eu começar a falar matematicamente o que seria semelhança, vamos pensar no português. O que é semelhança? Semelhança, quando eu comparo dois objetos, eu digo que os objetos são semelhantes quando eles são parecidos. Então, desse conceito é que sai a semelhança. E primeiro a gente vai falar sobre semelhança entre polígonos. Então, vamos aqui comigo aqui, ó. O que dizer a respeito de semelhança de polígonos? Olha só. Existe uma definição formal. Dois polígonos são semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes. Congruentes. Eu vou marcar aqui, ó. Congruentes. E também quando tem o quê? Lados homólogos proporcionais. Eu marquei algumas palavrinhas aí para a gente estudar, entender melhor o que se trata. Essas palavras aqui, elas são meio esquisitas para quem nunca ouviu, mas congruente, a grosso modo, significa igual. Então vamos lá. Congruentes, quando eu falo ângulos correspondentes, congruentes significa de mesma medida. Então, congruente significa de mesma medida. Ok? E homólogos? Homólogos, eu vou definir aqui como se tivessem lados homólogos, são aqueles lados que têm a mesma posição relativa. Então, eu estou comparando dois polígonos e eu quero saber quais são os lados homólogos, ou os pares de lados homólogos desse polígono. Eles vão ter a mesma posição relativa e a gente já vai ver isso já já, tá? Então aqui, ó, homólogos que têm a mesma posição relativa. Estou simplificando, tá? E proporcionais. Proporcionais, eu digo que números são proporcionais quando eles têm uma razão que não se altera. Então, olha só, para eu comparar números proporcionais, eu vou ter que ter 4 números onde a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos números. Aí eu digo que eles são números proporcionais. Então, olha só, vamos analisar uma figura. Eu vou desenhar aqui um pentágono. Ó, na verdade, dois pentágonos aqui, ó. Dois pentágonos. E nesses dois pentágonos aqui, o que eu tenho? Eu defini os pontos, que são os vértices desses pentágonos. A, B, C, D e E no primeiro, e F, G, H, I, J no segundo pentágono. Para essas figuras serem semelhantes, eu tenho que ter, primeiro, os ângulos correspondentes congruentes. O que são ângulos correspondentes? Ó, eu vou colocar que esse ângulo A aqui, ele é correspondente a esse ângulo F. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, ó, é que esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, ou seja, o ângulo A igual ao ângulo F. O ângulo E, ele tem que ser igual, ou seja, congruente ao ângulo J.
O ângulo D tem que ser congruente a esse ângulo I aqui, ó. E por último não, ainda temos mais dois pontos aqui, ó. Esse ângulo C aqui, ele tem que ser congruente ao H e o J, não, o G, congruente ao B. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou pintar aqui o G e vou pintar o B também. Mas isso ainda não é suficiente. Eu tenho que ter os lados homólogos proporcionais. Agora vamos lá, vamos entender o que seriam esses lados homólogos. Olha aqui, ó. Esse lado DE aqui, ele está delimitado, ele está entre, melhor dizendo, os ângulos E e D. Assim como esse lado no outro pentágono, o lado JI, ou IJ, ele está delimitado entre os ângulos J e I, que são congruentes, ó, são pares de ângulos congruentes, olhando as duas figuras. Então, eu posso dizer que o lado ED é homólogo ao lado JI. Então, aqui, ó, escrevendo isso, eu posso dizer aqui, ó, a primeira razão ED sobre JI vai ser igual a quem, ó? A DC sobre IH, DC sobre IH, que vai ser igual, ó, a CB sobre HG ou GH. Vou botar HG aqui. E assim sucessivamente. Isso vai acontecer com todos esses lados homólogos aqui. E isso vai ser igual a um K, que eu vou chamar, esse K vai ser quem? Nada mais, nada menos do que a minha razão de semelhança. Esse K aqui é a minha razão de semelhança. Ok? Então, beleza. Essa é a definição de semelhança entre polígonos. Tá ok? Agora, olha só. Pensa aqui comigo. Eu tive que definir, para eu chegar à semelhança, eu tive que dizer que os ângulos correspondentes são congruentes e que os lados homólogos são proporcionais. Seriam necessárias mesmo essas duas afirmações no caso do polígono? Olha só, eu vou provar para você que realmente é necessário. Eu desenhei aqui um quadrado e um losango. Um quadrado é todo losango que tem os 4 ângulos iguais a 90 graus. E um losango é o paralelogramo que tem os 4 lados iguais, ou seja, os 4 lados congruentes. Ótimo. Repare que o lado AD ele é igual ao lado EH. Olha só, os lados homólogos, eles são proporcionais. Por que eles são proporcionais? Olha aqui, ó. Eu posso escrever que AD, olha aqui que interessante, ó. O lado AD sobre o lado EH, essa razão é igual ao lado DC sobre o lado HG, que é igual a CB sobre o lado GF, desculpe, que é igual a AB sobre o lado EF. Tudo isso aqui vai acontecer e vai ser igual a K. Isso me mostra que os lados homólogos são proporcionais. Na verdade, isso vai ser
mais do que K. Não vai ser K. Posso até dizer que o K vai ser igual a 1. Tudo bem, posso dizer. Vai ser igual a K, que vai ser igual a 1. Por que 1? Porque todos os lados aqui, os lados são iguais. Tanto no quadrado quanto no losango. Só que isso não é suficiente para que esses dois polígonos sejam semelhantes. Por que não é suficiente? Porque os ângulos não são iguais. Os ângulos não são iguais. No caso do losango, eu não tenho os 4 ângulos iguais. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Nesse losango que eu desenhei aqui, eu não tenho os 4 ângulos iguais. E você pode ver que existe uma distorção entre as duas figuras. Elas não são semelhantes. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu coloquei um retângulo, que é esse de cima, e um quadrado. Eu reparo aqui o seguinte, ó. Os ângulos são congruentes, os ângulos correspondentes são congruentes. Aqui, ó. Esse ângulo D aqui é correspondente a esse ângulo H. O ângulo C é correspondente ao ângulo G na figura. Só que os lados homólogos, eles não são proporcionais. Porque se eu fizer ó, HG sobre DC, vai ser diferente de HE sobre DA. E por isso, apesar de eu ter os ângulos congruentes, o fato de eu não ter os lados homólogos proporcionais não garante a minha semelhança entre essas figuras, a semelhança entre esses dois polígonos, ok? Ótimo. Agora que a gente já estudou a semelhança nesses polígonos aqui, a grosso modo, superficialmente, vamos ver a semelhança de triângulos. Lembrando que o triângulo também é um polígono e um polígono de 3 lados. Como é que funciona a semelhança de triângulos? Vamos lá. Para eu começar a falar sobre a semelhança de triângulos, eu vou relembrar rapidamente aqui das duas necessidades, das duas coisas, digamos assim, que eu tenho que atender para que haja semelhança. O que é? Quais são, na verdade? A primeira é o quê? Congruência. A congruência em triângulos. Congruência entre ângulos. Vou só escrever isso, mas a congruência entre ângulos correspondentes. E a segunda coisa que tem que acontecer é proporcionalidade. Proporcionalidade entre lados. Lembrando que esses lados, logicamente, são lados homólogos. Mas olha só, no caso de triângulos, como o triângulo é o polígono que só possui 3 lados, eu só preciso atender uma dessas coisas para que a outra seja consequência. Ou seja, no caso de ângulo, se eu provar que os 3 ângulos são iguais, são congruentes num triângulo, os lados necessariamente vão ser proporcionais. Isso é uma consequência, eu não preciso provar. Assim também, se eu provar que os lados homólogos são proporcionais, eu não preciso provar que os ângulos são iguais. Isso vai ser uma consequência. Tudo bem? Então, no caso, vamos pensar isso aqui. Ó. Eu vou desenhar inicialmente 2 triângulos. Esses triângulos aqui, ó, se eu verificar que os ângulos são iguais, se os 3 ângulos forem iguais, necessariamente esses ângulos vão ter os lados homólogos proporcionais. Assim também como, se eu verificar que os lados homólogos são proporcionais, então o triângulo necessariamente é semelhante. Olha aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou chamar, eu vou dar nome a esses lados aqui. Ó. O lado oposto a esse ângulo B aqui, eu vou chamar de Bzinho. O lado oposto ao ângulo A, eu vou chamar de Azinho. E o lado oposto ao ângulo C, eu vou chamar de Czinho. A mesma coisa aqui, ó. Dzinho, Fzinho e Ezinho. O que eu posso escrever aqui, ó? O lado oposto ao ângulo C, que é o C, é homólogo ao lado oposto ao ângulo D aqui no outro triângulo, que é esse Dzinho. Por quê? Ó, se esse ângulo for igual a esse ângulo, fica bem fácil de eu ver quais são os lados homólogos. Os lados homólogos, pares de lados homólogos, são aqueles opostos aos ângulos iguais. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou escrever, vou começar por esse triângulo maior aqui, ó. Czinho sobre Dzinho é igual a Azinho, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, sobre o Ezinho,
que também é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, no outro triângulo. Isso aqui vai ser igual a Bzinho sobre o F. Isso vai ser igual a um K qualquer, e esse K, lembrando, é a minha razão de semelhança entre triângulos. Tudo bem? Então, basicamente é isso aqui que a gente tem que ver sobre semelhança de triângulos. Agora, vamos aos casos de semelhança de triângulos. Para que servem esses casos? Para eu verificar mais rapidamente se os triângulos são ou não semelhantes. Por isso que tem os 3 casos de semelhança de triângulos, que é o que a gente vai ver a partir de agora. De semelhança entre triângulos. Qual é o primeiro caso? É o AA. Por que tem esse nome AA? É o caso ângulo-ângulo. Vou colocar aqui, ó. Ângulo, ângulo. Calma aí. Para. Mas eu não tinha dito que eu preciso saber ter os 3 ângulos correspondentes congruentes, ou seja, com a mesma medida, para que eu garanta a semelhança entre os triângulos? E por que aqui eu só botei 2 ângulos? Olha só, porque no triângulo, a soma dos 3 ângulos de um triângulo é 180 graus. Se eu vejo que, comparando 2 triângulos, 2 pares de ângulos são iguais, o terceiro par necessariamente vai ser igual. Por quê? Porque eu não vou ter para onde fugir. A soma deles, o terceiro ângulo, se eu conheço 2, o terceiro ângulo também é conhecido. Não tem para onde ele fugir. Porque ele vai ser 180 menos a soma dos outros 2. E assim também vai acontecer no outro triângulo. Então, conhecendo 2 ângulos, 2 pares de ângulo, comparando 2 triângulos, se eu conheço e vejo que esses pares são iguais, se os ângulos correspondentes forem congruentes, então, necessariamente, esses triângulos vão ser semelhantes. Então, beleza. Olha aqui, ó. Nesse caso, que é o ângulo-ângulo, vou desenhar aqui, ó. Se eu verifico, então, que esse ângulo aqui, ó, por exemplo, esse ângulo A aqui, for igual ou congruente a esse ângulo D aqui, ó, se isso daqui acontecer, e também, se eu conseguir verificar o segundo ângulo, posso colocar esse ângulo B aqui, ó. Se esse ângulo B aqui, ó, for igual a esse ângulo E, bastam esses 2 ângulos para eu dizer que os triângulos são semelhantes. E esse é o primeiro caso de semelhança, ângulo-ângulo. Quando isso acontece, olha só, esse terceiro ângulo aqui, que eu posso colocar aqui de amarelo, esse meu terceiro ângulo aqui, ele necessariamente, esse ângulo C, ele vai ser igual ao ângulo F. Necessariamente, mas isso daqui já é uma consequência. Assim também como consequência desse caso de semelhança ângulo-ângulo, vai ser a proporcionalidade entre os lados. Então não vou ter para onde fugir, certo? Então daqui vai acontecer tudo isso. Então eu vou tirar esse último ladinho aqui, ó, só para ficar registrado que esse é o primeiro caso de semelhança, eu só preciso de 2 ângulos, tá? Vamos agora para o segundo caso de semelhança. O segundo caso é o LAL. Deixa eu escrever aqui, ó. LAL. Então é lado, ângulo e lado. Por que esse é um caso de semelhança? Olha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, eu tenho um ângulo entre 2 lados homólogos, conhecidos. Então vamos lá. Aqui, ó. Vou desenhar novamente aqui meu triângulo, meu par de triângulos. E aqui, ó, se eu souber, por exemplo, aqui, ó, vamos dar nome aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de C. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu lado C, eu vou nomear de C, tá? Esse lado aqui eu vou nomear de A. Esse daqui eu vou nomear de D. E esse daqui de F. Tudo bem? Olha só.
Se eu verificar a proporcionalidade entre dois pares de lados homólogos, por exemplo, se eu escrever que A sobre D é igual a C sobre F, e eu conhecer esse ângulo aqui, ó, se eu souber que esse ângulo, vou colocar de verde aqui, ó, esse ângulo B é igual ao meu lado, ao meu ângulo E, a esse ângulo E no outro triângulo, vou marcar aqui, ó. Então, eu já posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Eu não vou precisar saber se o meu terceiro lado, o meu terceiro par de lados homólogos são proporcionais aos outros, e eu também não vou, comparando com os outros, e eu também não vou precisar saber dos outros ângulos. Isso daqui já vai ser o suficiente para eu definir que esses triângulos são semelhantes. Então aqui, ó, isso daqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual ao meu A, que é justamente a minha razão de semelhança. Tudo bem? E agora vamos para o último caso de semelhança, que é o terceiro caso, é o L, 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 que é o lado, logicamente, né? Lado e, de novo, lado. Por que isso? Porque, novamente, quando eu tenho um par de triângulos e eu consigo verificar a proporcionalidade entre os lados homólogos, eu não preciso saber do ângulo e eu não preciso mais saber de nada. Eu já posso afirmar que eles são triângulos semelhantes. Então, olha aqui, ó. Vou desenhar novamente o mesmo par de triângulos lá. E aqui, ó, se eu puder afirmar isso daqui, ó, dando novamente o nome dos lados, isso aqui é Czinho, tá? Esse C aqui é o C maiúsculo. Que esse aqui é o ponto, que é o vértice. Os vértices, os pontos, geralmente são indicados por letras maiúsculas. E os lados, que são medidas, são segmentos de reta, eles são indicados por letras minúsculas. Então aqui, ó, esse aqui eu posso chamar de Azinho, aqui é Bzinho, aqui Dzinho, Ezinho e Fzinho. Eu estou dando esses nomes aqui, ó, de letras minúsculas, copiando, por assim dizer, o vértice oposto, o ângulo oposto. Então, isso também é uma prática que se faz. Então, se eu puder falar, por exemplo, aqui nesse caso, ó, que Czinho sobre Fzinho é igual a Bzinho sobre Ezinho, que é igual a Azinho sobre Dzinho. Dzinho. Se eu chegar a essa conclusão aqui, se eu verificar simplesmente a proporcionalidade entre os lados homólogos, eu já posso dizer que meu triângulo meu par de triângulos é semelhante. Isso sem precisar verificar os ângulos. Tudo bem? Então, já resumimos todos os casos de semelhança, já vimos como é que funciona a semelhança entre triângulos. Agora, eu vou ver uma coisinha aqui que facilita a verificação da semelhança entre os triângulos, que é o Teorema de Tales, a aplicação do Teorema de Tales no triângulo. Primeiro, vamos relembrar o que vem a ser o Teorema de Tales. Ou o que nos diz o Teorema de Tales? Teorema de Tales. O que nos diz esse teorema? Ele nos diz o seguinte, vou escrever aqui, ó. Ele nos diz que se eu tenho um feixe, então vou escrever aqui, ó, se um feixe de retas paralelas intercepta retas transversais, são gerados segmentos
proporcionais. Proporcionais. Isso eu escrevi agora com as minhas palavras, tá? Mas vamos lá. O que isso tem a dizer? Como é que isso funciona? Eu já preparei uma figurinha aqui para facilitar o entendimento. Então vamos ver ela aqui, ó. Bum, só tenho isso daqui, ó. Um feixe de retas paralelas, que são essas retas aqui em vermelho. Eu tenho esse feixe de retas paralelas e eu tenho duas retas transversais aqui, que são essas em preto. Quando isso acontece, eu tenho segmentos proporcionais. Que segmentos são esses? O que eu posso escrever? Lembrando do que é a proporcionalidade, ó. Se eu escrever aqui, então, eu posso escrever aqui AB, o segmento AB sobre o segmento A'B' é igual ao segmento BC sobre o segmento B'C'. Isso vai ser também igual ao segmento CD sobre a medida do segmento C'D'. Certo? É isso que me diz o teorema de Tales. Basicamente isso. Agora, como é que eu aplico isso daí no triângulo? O que acontece quando eu aplico esse teorema simples de Tales aí nos triângulos? É o seguinte, já preparei um triângulozinho aqui, ó, para a gente dar uma olhada. É um triângulo que eu desenhei aí, um triângulo ABC. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou construir agora uma... Barulho aleatório aí, meu. Vou construir agora um triângulo aqui, ABC. E para eu aplicar o teorema de Tales, esse triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta paralela a um dos lados desse triângulo, a qualquer um dos lados desse triângulo. E olha o que acontece, ó. Quando eu faço isso, quando eu traço essa reta vermelha aqui paralela ao lado AB desse triângulo, eu tenho duas retas paralelas. Olha aqui, ó, que é essa reta aqui que tem os pontos D e E, e essa outra reta que tem os pontos A e B, cortando essas duas retas transversais, que são esses outros dois lados do triângulo, o lado AC e o lado CB. Com isso, eu posso aplicar o teorema de Tales. Como é que então, aqui, ó, pela aplicação do teorema de Tales, como eu havia dito, foram gerados segmentos proporcionais. Então, eu posso escrever aqui CD sobre DA é igual a CE sobre EB, CE sobre EB. Beleza, só que não para por aí, olha só, eu posso reescrever isso de uma maneira diferente. Olha o que eu posso escrever, ó. Posso passar esse CE para baixo e esse DA aqui para cima. E eu vou ficar assim, ó. CD, ó, sobre CE é igual ao DA sobre EB. E daí? Agora eu vou aplicar uma propriedade da igualdade entre essas duas frações aqui, ó. Olha a propriedade. Se eu somar os numeradores aqui, ó, fazendo CD mais DA e somar os denominadores, aqui, ó, CE mais EB, o que eu tenho aqui, ó? Isso é válido, uma propriedade válida. Mas CD mais DA é exatamente esse lado maior aqui desse triângulo. Certo? E CE mais EB é exatamente esse lado maior do triângulo. Então, olha só, comparando essa minha última fração aqui com a primeira fração, ou seja, comparando a minha última razão e a primeira razão, eu vou ter que esse lado desse triângulozinho CDE, o CD é proporcional ao lado do triângulo grande aqui, ó. E esse lado CE aqui é proporcional ao lado CB do triângulo grande. Esse ângulo C, então, é o mesmo para os dois triângulos. Então, olha aqui que eu posso falar, ó. Esse ângulo C é o mesmo. Então,
esses triângulos, então eu posso dizer que o triângulo ACB, ABC, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE, por qual caso? É o LAL. É o ângulo que eu conheço entre lados proporcionais, pelo caso LAL. Então, a moral da história aqui é o seguinte: sempre quando eu quando eu tenho um segmento no triângulo paralelo a um dos lados, esse segmento ele vai formar um triângulo menor que é proporcional, que é semelhante ao triângulo grande, ok? E aí, logicamente, os ângulos, os três ângulos vão ser congruentes e os lados homólogos vão ser proporcionais. Agora, para matar essa nossa aulinha de hoje, vamos fazer um exercício. E, logicamente, é um exercício que caiu no Enem. E vamos tentar. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer esse exercício aqui, que é o exercício que caiu na prova de 2013, do Enem de 2013, a questão 172 da prova amarela, tudo bem? As questões que eu faço aqui são sempre da prova amarela. Então, vamos lá. Vamos ler essa questão aqui e tentar fazê-la, lembrando sempre que a interpretação é muito importante. Interpretar a questão é meio caminho andado para matar. Se eu conseguir entender tudo que ele foi feito ali, depois basta só eu equacionar. O passo a passo fazer. Se eu souber toda a teoria matemática por trás, está feita. Então vamos lá. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. Ó, AC aqui e BD. E a haste é representada pelo segmento EF, por esse segmento aqui. Todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Ótimo. Os segmentos AD e BC, AD e BC, representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, essa haste aqui, EF, é a haste que eu quero encontrar. É o valor, o comprimento dessa haste é o que eu quero encontrar. Vamos lá. Trata-se, então, de um caso de semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Agora aqui, como é que eu vou conseguir descobrir quais triângulos são semelhantes? Então, vamos fazer algumas figurinhas aqui internas aqui. Vou fazer alguns traços aqui para a gente conseguir identificar quais triângulos são semelhantes aqui. Olha aqui, ó. Primeiro triângulo que eu quero ressaltar aqui é esse aqui de vermelho. É o triângulo ABC. Se você reparar bem, olha só esse segmento EF aqui. O que esse segmento EF fez? Esse segmento EF é um segmento paralelo ao lado AC desse triângulo maior aqui. Então, isso daqui, esse segmento EF, ele vai criar um outro triângulo menor que é semelhante ao triângulo grande. Então, é o que eu vou fazer, ó. Vou traçar um triângulozinho aqui de verde, ó, pequenininho, que é o triângulo EFB, ou BEF. Esse triângulo é semelhante ao triângulo ABC. Certo? Essa é a primeira coisa que eu faço. E aí, ó, eu posso simplesmente separar, para ficar mais fácil a visualização, eu vou separar esses dois triângulos aqui, nessa figura aqui ao lado. Ó, eu tenho o triângulo grande e o triângulo pequeno, que eu já sei que são semelhantes. Por quê? Porque pela própria aplicação do teorema de Tales num triângulo qualquer. Ótimo. Vamos continuar fazendo a questão, então. Só que agora eu vou ressaltar outros dois triângulos. Vamos olhar a figura agora sobre um outro ângulo. Ó. Vamos ver esse triângulo ABD aqui. Ó. Vou separar ele. Triângulo ABD, vou traçar ele de azul. Novamente, olha o que acontece aqui. Ó. Esse segmento EF aqui, ele é paralelo ao segmento DB, que é um lado do triângulo. Quando isso acontece, é a própria aplicação do teorema de Tales, e aí eu tenho a geração de dois triângulos semelhantes. Então,
Vamos lá, olha aqui, ó. Esse triângulozinho amarelo aqui, o AEF, ele é semelhante ao triângulo ABD. E, novamente, como eu fiz com um outro triângulo, eu vou separar eles dois aqui para ficar mais fácil o entendimento aqui, ó. Separei. Esses triângulos, esses pares de triângulos, esses dois triângulos aqui e esses dois triângulos do lado direito, eles são semelhantes. Agora, já sabendo isso, vamos aplicar só a teoria da semelhança de triângulos para a gente equacionar o problema e resolvê-lo. Vamos começar com esses dois triângulos aqui, ó. Esses dois triângulos aqui. Primeiro, essa medida aqui, ele me deu. Quanto que vale? Aqui, ó. É essa daqui, 4. Vai ser 4. Esse segmento EF aqui é o meu x. Assim como esse segmento EF aqui é x. Ótimo. Essa medida aqui, ó, maior, como está oposta a C, eu vou chamar de Czinho. E essa medida oposta a E, eu vou chamar de Ezinho aqui nesse triângulo. Tudo bem? Mesma coisa que eu vou fazer nesses dois triângulos aqui, ó. Essa medida oposta a A aqui eu vou chamar de Azinho. E essa medida oposta a D eu vou chamar de Dzinho. Essa medida oposta a E aqui eu vou chamar de Ezinho. Não posso chamar de Ezinho porque já tem o Ezinho lá, no outro triângulo. Então eu vou chamar de Elinha. Tá? Elinha. Ótimo. Então, mãos à obra. Lembrando que, na verdade, ele me deu essa distância aqui, né? No triângulo maior. Aqui é 4, mas no triângulo maior ele me deu. É 6 aqui, ó. Então, ótimo, melhor ainda. 6, que foi o que ele me deu. Ótimo. Com isso, vamos escrever a relação de semelhança entre esses triângulos. Ó. O triângulo ABD é semelhante ao triângulo EFA. Então, com isso, eu posso escrever aqui 6 sobre x é igual a D sobre E'. E eu também, olhando para o outro triângulo, eu posso escrever que o triângulo ACB, ou ABC, o triângulo ABC, é semelhante ao triângulo FBE. FBE. E com isso eu posso escrever aqui 4 sobre x é igual a C sobre E. Sobre E. Só que olha só, um detalhe interessante aqui é o seguinte, ó. Voltando lá aos triângulos, ó. O triângulo ACB e DAB, eu tenho que, então, que esse lado AB que aparece aqui é igual para os dois. O C é igual a D. Ó, é que eu estou tratando em dois triângulos diferentes, só que o C é igual a D. Esse Czinho aqui, ó, é igual a esse D daqui. Então, eu vou chamar todo mundo de D. Esse C aqui eu posso chamar de D. Então, eu posso escrever aqui que C é igual a D. Ótimo. E uma outra coisa que eu tenho que ver agora, vamos tratar agora desse Elinha aqui. Quem é esse Elinha? Ó, o Elinha, ele aparece nesse triângulo amarelo. Ele é isso daqui, ó. Elinha. Mas eu posso dizer o seguinte, ó. E o E é quem? O E é essa figura aqui, ó. O E é daqui, ó, é o FB. FB é igual a E. Aqui é Elinha e aqui é E. Elinha mais E é igual a quem? É igual ao próprio D, ou próprio C aqui, que é essa medida toda aqui. Então, essa é a minha outra equação. E a minha última equação. Então, eu posso escrever que E mais E' é igual a D, que é igual a C. Então, agora eu tenho 4 equações e 4 incógnitas aqui. Já posso resolver. E o que eu quero é o x. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa, eu vou chamar essa aqui de equação 1.
essa aqui de 2, essa daqui de 3 e essa daqui de 4. E vamos fazer isso por substituição. Olha aqui, ó. Eu posso dizer daqui, ó, da equação 1, eu posso dizer que, multiplicando o cruzado aqui, eu vou ter que D vezes X é igual a 6 vezes E'. Ó, D vezes X é igual a 6 vezes E'. Eu vou tirar o E' daqui, ó. O meu E', então, vai ser igual a D vezes X sobre 6. Ótimo. E daqui dessa 2 aqui, ó, da equação 2, o que eu posso escrever é o seguinte, ó. 4 vezes E é igual a C vezes X. Só que o C é igual a D. Tudo bem. E o E? Então, o meu E vai ser igual a dx sobre 4. Só que E mais E' é igual a C ou D. Então, eu posso substituir, ó. Deixa eu pegar mais um espacinho aqui. Substituindo vou fazer aqui o melhor. Vou chamar isso aqui de 5 e essa aqui de 6. Substituindo as equações 5 e 6 na equação 4, em 4, o que a gente vai ter? A gente vai ter que dx sobre 6. Melhor, dx sobre 4, que é o E, que está aqui, ó, mais dx sobre 6, que é o E', vai ser igual a D. E olha só, eu posso dividir toda essa equação aqui por D. Ó, porque eu tenho D aqui multiplicando, D multiplicando aqui e o D aqui. Então, dividindo todo mundo por D, eu posso cortar esse D e esse D. Aí eu vou ficar com x sobre 4 mais x sobre 6 é igual a 1. O MMC entre 4 e 6 é 12. Então aqui, ó, eu posso multiplicar por 3 aqui. 3 vezes 4, 12. E aqui por 2. 2 vezes 6, 12. E aí sim, vamos trabalhar aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 3x mais 2x sobre 12 é igual a 1. 3x mais 2x vai dar 5x. 5x é igual a 12. Dividindo os dois lados da equação por 5, que equivale a passar o 5 para o outro lado, eu vou ter que x é igual a 12 sobre 5. E aí eu vou pegar um rascunho aqui, ó, e vou fazer 12 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Boto um 0 e uma vírgula. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, meu x é exatamente igual a 2,4. Eu não lembro qual unidade que ele me deu. Deixa eu ver aqui. 2,4 metros. X igual a 2,4 metros. Vamos procurar a resposta lá. E a resposta está aqui, ó, nessa letra C de casa. Então, nossa aula de hoje se resumiu a isso. Semelhança de triângulos. Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre semelhança de triângulos. E bons estudos. Continue estudando. Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus.